hospitais, e então um desses sujeitos que deu entrevista na PPA dizia que tinha saído de casa, tinha deixado o bebê pequenino sozinho, entretanto a Olita tinha atacado com obusos, tinha destruído a parede da casa, e quando ele voltou só encontrou os pés do bebê dentro das botinhas. O bebê tinha sido levado pelas paredes e por pelos tiros dos obusos. E então, entre as muitas histórias que ouvimos naquela altura, havia a história contada pelo Faria Horácio, né? Sobre a maneira como tinham resistido aqueles meses todos, e em que ele dizia que um filho dele, bebê, tinha morrido de fome, porque os mais velhos, ele e o resto da família, aguentaram-se a comer grãos de café, a mastigar grãos de café, mas que o bebê não tinha resistido à falta de alimento. E então, entre as muitas outras histórias que eu escrevi também sobre coisas que eu vivi diretamente, coisas que eu ouvi contar naquela altura, saiu aquele texto da menina que, como diziam que os mortos eram enterrados no quintal, eu imaginei a situação da menina estar a dançar em cima do túmulo do próprio irmão do bebê. Então significa que várias das histórias que estão no texto Caminhos dos Encantados são verídicas. São inspiradas em factos reais. Uns observados diretamente por mim, que é o primeiro, mas cerca de metade do livro são situações passadas aqui em Luanda. Portanto, algumas a que eu assisti, outras que eu só li no jornal ou ouvi contar. A segunda parte do livro são situações em relação às quais eu tomei conhecimento, ocorridas no resto do país, mas que eu depois ficcionava. Partia do dado real para construir uma ficção. Qual é o objetivo do livro O Caminho dos Encantados? Será que quis apelar com o livro também aos jovens, por exemplo, certas situações da guerra, ou quanto a guerra não faz bem às pessoas, ou as consequências que a guerra traz? Aquilo foi quase o que nós em teatro chamamos de uma catarse, né? O libertar, a pessoa vai acumulando relatos, factos, vivências, fica de tal maneira carregado que nem se dá conta de que o próprio comportamento começa a ser condicionado por todas essas vivências que se vão acumulando. Então, escrever esse livro no período muito curto em que eu escrevi, as histórias todas foram escritas em um período de 3 meses, escrever essas histórias de alguma forma ajudou-me a superar certos traumas, quer dizer, ajudou a descomprimir todas as tensões que se acumularam com aquelas histórias, porque o grande problema dessas situações é tornarem-se banais, né? A pessoa começa a ouvir essa história, entrei em casa, o bebê, só encontrei as botas, dito num tom descontraído, como se não fosse nada, né? Como se cheguei a casa e tinha entornado o copo d'água, né? Daquela maneira tão distante de falar de situações tão fortes emocionalmente, é que começava a criar, né, um nó na garganta, né? E com a escrita dessas histórias, de alguma forma, passei a olhar as situações de outra maneira. Né? Houve uma descarga emocional forte, né? Muita gente até hoje diz que começa a ler as histórias, dá-lhe vontade de chorar e coisas assim, porque foi talvez o livro mais pessoal, que mais mexeu comigo assim, do ponto de vista emocional.
E parece que, eu não sei se é a mesma